Nós estamos lançando no dia 13, na próxima terça-feira, às 6 da tarde, ou 6 da noite, como queiram, o livro Juvenal Lamartine, Primeiro Estádio, minha versão, lá na ABB, fica da Hermes da Fonseca, mesmo Hermes da Fonseca do estádio JL. E o livro é uma proposta de contar a história desse estádio e também o nascedouro, né, do futebol, pelo menos semi-profissional do Rio Grande do Norte, com o Juvenal Lamartine. Porque o futebol do Rio Grande do Norte até 1928, olha quanto tempo. Ano que vem o Juvenal Lamartine faz 95 anos. Então, jogava-se num campo, lá onde hoje está a Catedral Metropolitana de Natal. Era lá que se jogava. Então, havia chegado o futebol naquele começo de século passado, né, em todo o Brasil. E algumas pessoas que tinham ido para a Inglaterra, né, e tinham trazido esse esporte para cá, e foram sendo formados clubes amadores que disputavam competições que até contam para a estatística de títulos, né? E em 1927 foi escolhido, não eleito, né, mas foi escolhido o governador Juvenal Lamartine, um homem do Seridó, um homem culto, uma pessoa, um político bastante expressivo daquele tempo no Rio Grande do Norte. E os clubes fizeram uma reunião lá na sede da Liga, era uma liga que existia na Avenida Rio Branco, e convidaram o governador. Lá o governador, sem saber da pauta, foi para lá, que o negócio dele era política. Ele tinha sido nomeado por indicação do ex-governador José Augusto e por coronéis políticos, líderes políticos de todas as regiões que vieram para Natal, assinaram a ata e ele foi ser governador até ser cassado, até sofrer intervenção federal. Revolução no Estado Novo, né? E aí chegaram para o governador e disseram: governador, que a gente quer fazer uma homenagem. Homenagem que seria... a gente precisa de um lugar para jogar mais organizado, um estádio, para que as nossas equipes possam atuar. E tem o Descampado do Tirol, em frente, ali na Hermes da Fonseca. E ele disse: o que é que eu preciso fazer? Ele disse: pagar, né, uma parte. E já temos aqui alguns empresários e outras pessoas, cota de profissionais liberais que vão participar. O estádio, eu não sei qual é a cotação, mas custou 74 contos de réis. E a homenagem foi o nome do governador. E o governador disse: olha, já que vocês querem uma coisa diferente, para os padrões da época, lógico, eu quero um projeto bonito. E tem uma pessoa para fazer esse projeto. Essa pessoa está no Rio de Janeiro, é um engenheiro que estava ali naquela época, nos anos 20, na parte elétrica lá do Rio de Janeiro, com destaque. O nome dele é Clodoaldo Caldas. E o governador entrou em contato com o Clodoaldo Caldas. Na época, Telex, telegrama. Clodoaldo Caldas disse: governador, tranquilo, eu faço o projeto do Juvenal Lamartine, com uma condição. Ele disse: rapaz, você tá igual a político, já vem com condição para mim, eu lhe faço um convite. Ele disse: não, mas minha condição é exatamente essa, de só aceitar o convite se eu der esse presente para Natal. Eu não quero um tostão para desenhar o Juvenal Lamartine. E aí desenhou essa entrada aqui. Eu não sei se alguém pode colocar para aparecer melhor no vídeo. Exato, com esse pórtico, né? Com esse pórtico colocava as bandeiras e esse muro bem baixinho, uma tribuna de honra, que era aquela famosa tribuna de honra lá do estádio, e um cercado com geral. E em 1928 houve primeiro um torneio, que não se divulgou isso nunca. Houve um torneio que foi de fato na presença do governador, para lançar a pedra fundamental. Houve um torneio, depois a inauguração com um jogo ABC e Cabo Branco. O ABC ganhou de 5-2, gol de Deão. E o Juvenal Lamartine foi se sustentando, a população da cidade aumentando, a cidade se expandindo, e o Juvenal Lamartine pequenino, 5, 6 mil pessoas no máximo. E eu, nas minhas pesquisas, que começaram em 2019, fora o tempo que eu vivi, morando perto e frequentando, o Juvenal Lamartine passou a ter um protagonismo maior
quando os times passaram também a ser menos amadores. Nos anos 50, com o Jorginho, o América com o Saquinho, a seleção do Rio Grande do Norte, que eu atribuo o melhor momento do Juvenal Lamartine, aquela seleção de 59-60, que foi semifinalista do Campeonato Brasileiro e campeão do Nordeste contra o Ceará. Então, a partir daí, o futebol do Rio Grande do Norte ele passou a merecer do Nordeste e do Brasil um maior respeito, porque a seleção do Rio Grande do Norte, por exemplo, era um saco de pancada nos campeonatos brasileiros. Então, é uma história que a gente conta de todas as decisões que houve, de curiosidades, de lendas, de jogos históricos, como esse da seleção brasileira, como o licenciamento do América em 59, que o América deixou a federação por 7 anos para construir a sede da Rodrigues Alves, e houve uma decisão entre a ABC e a América, foi 4-3 esse jogo, e a briga, ela não se limitou ao estádio, ela saiu e jogadores marcavam encontros durante 4 dias nas cidades para trocar tapa, enfim, num clima de muita violência, rivalidade. E nos anos 60, o América, sem o América, o crescimento do Alecrim, foi bicampeão 63, 64, campeão 68, e conto episódios como a vinda de grandes craques para cá, começando de Pelé. Tem que ser o primeiro em tudo, né? Pelé, que veio em 1971 pelo Santos contra o América. Gol de falta no segundo tempo. Que Batata implorou para ele não fazer o gol. Que Jader Correia marcou e Pelé converteu. Foi, exatamente. Quase que era o contrário, né? Gol de fundo. Aí o América empataria um jogo histórico. Foi o que Batata disse pra ele. Ganharia uma excelente premiação. Né? Rei, daí o apelo seja humano, faça isso e tal. E o Rei disse, tá, garoto, tenha calma. Aí bateu ali no gol do Morro, no ângulo. Eu vou chutar a bola, se ela entrar, é problema dela, né? Então, no capricho, o goleiro era Jairo. Quem tava lá viu, entrou na gaveta. Então, o Garrincha, que jogou 3 partidas lá, né? Bellini pelo Alecrim 68. E 69 pelo Flamengo. 69 pelo Flamengo. Exato. Flamengo. E tem um episódio de Garrincha que mostra a grandeza humana dele. Em 68 ele veio contratado pelo Alecrim para jogar contra o Sport, né? Como você acabou de informar. Iniciativa de Joilson Santana. Isso. E quando termina o jogo, ele já não tem mais condição alguma, ele foi substituído pelo Ponta Zezé e Joilson disse para ele, olha, tem um senhor que mandou uma mensagem pra gente que ele tá internado gravíssimo na Casa de Saúde São Lucas, que não era esse hospital suntuoso que é hoje, esse hospital que é equipado, moderno. Ele tá com câncer, tem 70 e poucos anos. É o operário, tá lá internado na ala mais humilde. E o sonho dele era morrer depois de conhecê-lo. E aí, Garrincha disse, vamos lá. Tirou a chuteira, foi andando pela M da Fonseca até lá. Realizou o sonho do paciente que fez o pedido e ainda visitou um bombeiro que havia sofrido uma queda. Rubinho, o futebol do Rio Grande do Norte tem um ponto de inflexão que é indiscutível, mas é na história mais recente, por exemplo, quando faz exatamente a transição do Juvenal Lamartine para o Castelão, que depois 72, vira, né? Machadão. Mas daria, por exemplo, por tudo quanto você teve oportunidade de pesquisar, para fazer o mesmo paralelo da mudança desse campo lá na Cidade Alta para o Juvenal Lamartine, se houve realmente um processo de crescimento, de evolução, se houve um avanço considerável a partir do novo equipamento. Claro. Em relação ao que era antes. A Juvenal Lamartine Castelão foi uma mudança para se sobreviver. Porque o Castelão foi inaugurado em 72 e o Campeonato Brasileiro de Clubes começou em 71 e o Grande do Norte ficou de fora porque não tinha o estádio. E o Juvenal Lamartine não dava, Natal tinha 300 mil habitantes em 72. Mas eu digo lá atrás, quando surgiu o Juvenal Lamartine, houve também... Houve, claro que houve. Porque uma coisa é você jogar... Você jogou futebol salão. Uma coisa é você jogar no ginásio, outra coisa é você jogar numa quadra descoberta. É a mesma coisa que aconteceu em 1928. E de 72,
foi uma coisa benéfica. Que Só para ilustrar, em 34, a exemplo do que aconteceu em 59, em 34 o Rio Grande do Norte... Seleção fantasma. A seleção fantasma. A diferença é que a maior parte dos jogos foi disputada fora de Natal. Fora do Juvenal Martins. E há um dado também que absolutamente não desmerece o futebol do Rio Grande do Norte, mas é que muitos estados já tinham feito a migração para o profissionalismo, o Rio Grande do Norte não, e o Rio Grande do Norte competiu com sua equipe amadora contra amadores de estados que já tinham aderido ao profissionalismo. Mas é diferente. Mas isso não diminui em nada o mérito da conquista. Aí o que é que você me perguntou a diferença, né? Aí o que é que eu acho? O que houve do Juvenal Martins para o Castelão foi uma coisa inevitável, inadiável, porque senão nós não teríamos mais futebol, né? Porque quando jogávamos contra estados similares, mas que já tinham seus estádios de verdade maiores, nós levávamos goleada, né? Que havia naquela época o Nordestão de clubes. É diferente do que aconteceu em relação à Arena das Dunas. O que aconteceu, na minha opinião, eu não tenho nada assim. Eu já cansei de dizer que nunca entrei na arena. Eu fiz o livro do Machadão como também uma forma de demonstrar minha saudade e minha revolta. Mas ali foi diferente, porque havia um projeto de Moacir Gomes, que você conheceu mais melhor do que eu, que tratava da adaptação do estádio, foi aprovado pela comissão que analisou, para a Copa do Mundo 2014. De repente tudo mudou. Um projeto de 80 milhões passou a 420. Menos de um quarto. Exatamente. Agora, Rubinho, pela sua pesquisa, a questão do estádio, essa cessão, porque até hoje tem essa polêmica, até virou um caso de justiça, não é? Porque se quer vender o estádio, o terreno, fazer permuta, e a informação é que o governo, aquele local, aquele terreno, é do governo do estado, porque o governador Juvenal Martins apenas cedeu. Ele não doou, houve uma cessão. Na sua pesquisa, o que você Mas ele encontrou? cedeu sem prazo, né? Ele cedeu e ninguém apareceu para revogar. E existe uma decisão que é de 2012, do desembargador Cláudio Santos, que salvou o Juvenal Martins de ser derrubado. Porque foi provocado, a Procuradoria do Estado na época, o governo do Estado, estava querendo exatamente esse papo de fazer uma permuta. Para você permutar uma área naquele lugar, ali é você pegar um cofre forte de um banco cheio de euro, porque ali, meu amigo, você faz um condomínio de luxo. É muito valorizado o terreno. É no coração do Tirol. O Juvenal Martins, para as pessoas mais nobres, ele é como se fosse uma encravada no meio da área nobre. Só que eu preferi, pelo trauma do Castelão, quando o governo pegou o Castelão, o que ele fez? Derrubou. Quando ele ia pegar o Juvenal Martins, ele ia derrubar. Eu prefiro pelo menos assim, e que apareça alguém que faça a sua adaptação para algum jogo, porque não é ABC jogar contra time de fora, nem América jogar contra time de fora. Mas por que você faz um jogo Visão Celeste e Riachuelo na Arena das Dunas? Ali você tem uma faixa etária ali do Tirol, de gente de 60, de gente de 50 e pouco, gente de 70, que gostaria de assistir um joguinho ali, tomar uma cervejinha e tal, blá. É só ajeitar o Juvenal Martins. Porque na Paraíba, eu gosto muito de comparar, na Paraíba ninguém derrubou o Estádio da Graça, que é o estádio antigo. Em Cuiabá ninguém derrubou o Dutrinha, que é o estádio antigo. Todos foram reformados. O PV de Fortaleza, reformado. O estádio Pedro Ludovico, que hoje é um estádio olímpico, que o Atlético de Goiás joga Campeonato Brasileiro, reformado. E tem o Serra Dourada lá. Então, o Rio Grande do Norte parece que ele é uma coisa que ele caminha como Curupira, com passo para trás. A situação do estádio hoje tá como? Eu estive lá semana passada. O estádio tá com aquela arquibancada que foi inaugurado em 66, o Frasqueirão, que era o Frasqueirão, né, que chama? Aquilo tá condenado pelo CREA. A arquibancada
aquela tribuna de honra, que era bonita, arquibancada de madeira. De madeira também não tem mais. Ali não tem mais. Mas há espaço para um projeto em que você existe o projeto, que você faça, você alargue, tire aquela arquibancada, inverta o campo, sei lá, mas mantenha, porque as ideias quando as pessoas com tanta, assim, eu vou chamar de ganância, as pessoas têm tanta ganância que são burras na hora de propor revoluções. Vamos derrubar o Juvenal Lamartine para fazer um amplo parque. Parque de quê, meu Deus? Parque de quê? Porque o cara que quer ir pro show, ele não vai mais um show ali, ele vai para das dunas, vai pro Teatro Riachuelo. Deveria ser tombado o estádio? Deveria. Foi tombado. Ele foi tombado, é patrimônio histórico, e na decisão, o desembargador Cláudio Santos, denegando o pedido da Procuradoria do Estado, diz que é proibida a utilização do Juvenal Lamartine se não forem para os seus fins. Eu tenho a impressão que a iniciativa da Procuradoria do Estado, em algum momento, transformar o Juvenal Lamartine num amontoado de ferro velho. Quem ia ao Juvenal Lamartine e quem foi há algum tempo atrás era ferro retorcido, era fezes de animal e nada mais do que isso. Ferro retorcido, lixo, quer dizer, e a interdição, além do mais, a interdição, você só podia... A interdição foi depois da ação. E você só havia um espaço que podia ser utilizado e ocupado. Aquelas duas arquibancadas. O campo de jogo. O campo de jogo. Mas hoje os vestiários. Um ser humano não podia entrar no vestiário. Mas eu peguei o JR. Está liberado o público atrás do gol. Para assistir sub-20. Além da destruição da área nobre do estádio, que era exatamente a arquibancada de madeira. Mas eu vou dizer uma coisa, não é defender ninguém, nem quero tal. Eu assisti campeonato lá. O último campeonato que eu vi lá foi em 97, que o ABC foi campeão em cima do América. O América estava na Série A, gol de Henrique. Acho que vocês estavam trabalhando nesse dia. Eu estava lá. Naquele dia, a cerveja que eu tomei, eu fui despejar em casa. Porque não tinha condição de... Mas eu prefiro a possibilidade de se melhorar a simplesmente se decidir, vamos acabar por pessoas que não sabem, nunca viram uma bola na vida, pelo menos de futebol. Então, eu prefiro, sabe? Eu prefiro porque eu acho que nenhuma terra sobrevive. Eu tiro isso por Recife, que é tradicionalíssima, por Mossoró, que é tradicionalíssima, apesar de não ajeitar o Nogueirão, nada sobrevive sem memória. Tudo tem que ter memória, tudo tem... no programa anterior, porque eu estou fazendo o Serão Extra, vou já embora, que tem uma pessoa esperando por mim aí, mas o importante o cara perguntou aqui, o menino Tiago, que estava trabalhando aqui, que é o cientista, não, o outro que é o cientista político, ele disse, existe um museu com as coisas do futebol do Rio Grande do Norte? Não existe. Não. Você não tem a chuteira que Delgado fez o gol de 58, o gol de Castro, camisa de Icário, não tem. Não tem, não. Tudo isso faz o futuro. Alguma coisa, eu acho que foi ideia e criação de Jamilson Martins, um museu do esporte, que contempla alguma coisa do futebol, não é? Mas especificamente do futebol. Primeiro eu acho o seguinte, cada qual no seu quadrado. Eu não vou pegar um cara que tá ali na esquina e vou dizer, vá ali pro lugar de Santos Neto cuidar do programa de rádio, porque ele não sabe, não é a área dele. Vá ali para o ABC, lá pro Frasqueirão, para trazer as notícias que Léo traz. Ele não traz porque ele não sabe, você sabe. Vá com Marquinho Lira fazer o que ele faz. Não faz porque Marco tem competência e o cara não tem. Então essa história de museu tem que ser feita por museólogo. Uma coisa é você pegar um museu e transformar em bibelô particular. Por exemplo, o museu do futebol de salão, o Museu do Esporte do Rio Grande do Norte, esse que ele citou aí, não tem o ABC Arte C, que foi o time que mais ganhou título nacional aqui. Aí é uma questão pessoal.
E isso eu não posso aceitar. O cara faz um livro de futebol de salão, não põe o América de Silvio Agamenon e Marquinhos. Você viu, você cobria. Que jogava contra Denis, jogava contra Esmar era técnico. Ali eram times. E você não citar por uma questão de capricho? Não. Então eu acho que é profissionalismo. O cara fazer o museu, o cara... Como eu acho que o Juvenal Martini, por tudo o que ele teve até de heróico, sabe? De heróico, de aguentar aquilo tudo, aquela pressão. Ele sediou shows interessantes, ele fez, ele concurso de missa era lá. Rapaz, o ABC, nesse livro tem uma coisa engraçada, eu vou citar aqui para fugir um pouco desse tom mais contestatório da minha parte. O ABC contratou, não me lembro o ano, tem aqui contado. O cara foi assistir o jogo do ABC, um torneio, o Juvenal Martini também sempre era torneio, tinha tudo. Casados e solteiros, tinha evangélicos contra católicos, tudo. Aí o cara foi assistir um torneio, Léo, torneio do Sindicato dos Gráficos. Aí o goleiro do cara, o goleiro do melhor goleiro, o ABC tava com o goleiro do ABC chamava-se Sansão na época. Sansão. O goleiro de Sansão tava machucado, e aí o cara disse, rapaz, tem um goleiro, eu vi lá na pesquisa, o nome do goleiro, olha só o nome do goleiro, Eros Paulo, o nome do cara, do Sindicato dos Gráficos. Esse cara foi goleiro do ABC por um dia. Tomou 5 ou 6, aí saiu. Então eu acho assim, acima de tudo o profissionalismo. Mas o Juvenal Martini tem muito aqui para me despedir, deixar vocês à vontade. Tem muita coisa, tem Zizinho, cara. O ícone do futebol 47, brasileiro. Zizinho veio pra cá, botou 8.000 pessoas, no estádio cabiam 4. Fez ele perácio da seleção de 38. Então, teve Pelé. Ô Rubinho, eu ouvi, aliás, vindo me dirigindo para os estúdios da 98, e você estava abordando alguns momentos, como por exemplo o pênalti que Paulo César bateu e Erivan defendeu. Eu estava no Juvenal Lamartine, como estava no dia que Garrincha jogou, como estava no dia que Pelé fez esse segundo gol, mas vi também o Alianza de Lima. E Vergara, um meio-campista, acho que era camisa 10, bateu uma penalidade máxima e Erivan pegou. Defendeu. Tem um capítulo no livro, o capítulo 54, é exatamente sobre os internacionais. E aí eu puxo pelo centroavante Perico León, da seleção peruana de 1968. Que Pelé, que como diz Romário, com a boca não é a mesma coisa que com os pés, disse que se Perico León jogasse no Brasil, ele seria o Pelé. Se Pelé jogasse no Peru, ele seria o Pelé, aquela coisa, né? Mas Perico León jogou aqui no Juvenal Martini contra um combinado em 71, logo depois da Copa. Ele jogou combinado natalense, Erivan, Preta, Edson, depois Anchieta, que era o outro Anchieta, Cláudio e Anchieta, lateral, depois Duda. Meio campo, Gobá, depois Nini e Erivan segundo. Zezé, depois Zé Maria, Alberi, Gilson Lira, que foi um centroavante lá de Mato Grosso, que faleceu. Depois Zé Ireno e Burunga, depois Josenildo. Era o combinado de Natal. E Alberi botou uma banca danada para jogar esse jogo. E Perico León se apresentou para cumprimentar Alberi. Alberi não foi lá muito simpático, mas Perico León disse, não, Alberi jogaria na seleção brasileira, tal. Tem a Romênia, cara, que jogou lá em 68 contra o ABC. Tem o Rampla Júnior, que é o Alecrim do Uruguai, que o Alecrim quebrou a invencibilidade. Enfim, tem muita história, tem muita coisa, e tudo checado e rechecado. Mas com uma coisa que eu prezo nos meus livros, esse é o 6º. Nada relatorial, nada de nota de rodapé, nada de quadrado. Se você quer matemática, você vai buscar no livro de matemática. É um livro reportagem. Você começa a ler e acho que dá para... Imagino que com um grau de dificuldade muito grande, por exemplo, por falta de documentos, não é? Ou pelo menos a dificuldade de acessar documentos. Por exemplo, uma parte muito significativa da história do futebol do estado não existe, porque em algum momento se pegou toda a documentação, quase de um século, e se jogou na vala
Isso ralo, aconteceu nos anos 80. Pra chuva levar. 80, não né? sei com que tipo de interesse, mas a chuva levou e a história... Súmulas. Então, As documento... súmulas a gente conseguia. A gente conseguia nos jornais. Inclusive, rapaz, teve súmula que eu consegui em Jornal do Rio. Só para encerrar, o Deca Campeonato de 32 a 1941 do ABC, que foi um jogo contra o Santa Cruz, a matéria da Gazeta Ilustrada do Rio de Janeiro, que já foi um jornal grande, foi escrita por um rapaz de Natal, que era um peladeiro do Tirol, de 13 anos, que terminou acadêmico da Academia Brasileira de Letras, Murilo Melo Filho. Ele faz uma matéria belíssima e ainda leva um carão do editor. Por que você não mandou a foto? Pelo amor de Deus, né? Então, amigos, eu quero agradecer, dizer que tem Pelé, dizer que tem Tele, dizer que tem Alberi, dizer que tem Petit do Alecrim, dizer que tem Pedrinho Vasconcelos do Alecrim, o Vasco que veio jogar aqui com Dé, o Vasco que veio jogar com Silva Batuque. Pedrinho 40, não é? Que foi esse Pedrinho 40. Alguns chamaram seleção do Nordeste. Foi, e não jogou a partida, não estava. Pedrinho o treinador, Pedrinho 40. Pedrinho 40 não jogou, não. Ele não estava no jogo do 1-1. Ele foi tomar um porre. Eu já li que houve um momento em que ele brigou com o staff. E a origem da briga de Sim. Pedrinho com o staff, eu acho que quem tinha razão era Pedrinho. Porque em determinado momento Cocó estava machucado. Cocó que brilhou Cocó, no. E Pedrinho reivindicou que Cocó fosse contemplado com a premiação foi prometida e, ao que consta, não houve o cumprimento e Pedrinho rompeu com o staff da seleção. Mas ele não estava no segundo jogo. No jogo do gol de Russo e do gol de Rossi. Ele não estava no. Sim, o jogo do Rio de Janeiro. Ele não estava. Contra seleção da Guanabara. Era Metropolitana. Manga, Joel e Darcy Faria, Amaro Russo e Altair, Sabará, Rossi, Pinga, Décio Esteves e Babá. Confere. E outro capítulo que eu peço atenção de quem me der a honra de comprar e foi o que mais me comoveu. A Guanabara veio para Natal, jogou o primeiro e ficou para jogar o segundo. Mas o que mais me comoveu foi a humilhação que Natal impôs ao goleiro Barbosa, quando ele veio com o Santa Cruz de Recife. Barbosa derrotado em 1950. É uma coisa de cortar coração. Fizeram com ele. Pois é. Meu, prazer enorme tê-lo aqui nos estúdios. Muito obrigado. Muito obrigado. Após o lançamento, a gente vai combinar, né? Um dia mais especial pra gente detalhar mais o seu dia da hora. Bom, o lançamento é terça-feira que vem, dia 13, às 18 horas, na ABB, no Tirol. E quero contar com todos vocês lá. Vocês são meus amigos. Vocês não são companheiros, vocês são amigos, acima de tudo. Aqui, Léo, aqui existe pelo menos 35 anos de convivência. 35 Alguém, anos. Eu não sei quem originalmente disse, mas disse com muita propriedade. Nós estamos diante de um craque das letras, não é? Isso é a generosidade das pessoas. Não, verdade. Eu sou curioso. E eu sou um velho admirador desse seu trabalho, que você continue. Obrigado, Ismar. É um serviço inestimável à memória do esporte e à memória do Estado. O livro tem prefácio do Dr. Armando Holanda, que é uma coisa linda, ele comentando o Rio Grande do Norte e Ceará. E 2 apresentações de Dr. Carlos Roberto Miranda Gomes, representando o Dr. Moacir, e do professor Fred Cizenando Queiroz, que é um cara que escreveu tudo sobre os anos 60 em Natal. Muito obrigado. Eu só quero dizer aqui, como abecedista do futebol, sobre o jogo de amanhã. Amanhã não, de sábado, aliás. Que o ABC esqueça Paysandu e Figueirense. Concentre-se no Vitória. Porque quando a gente desvia a atenção do foco, é danado para ter problema. Mas eu creio que o ABC vai se classificar e parabenizo a todos os americanos pelo acesso. E ganhem a Série D. Porque qualquer troféu enobrece a história de um clube. Um grande abraço a todos vocês. Obrigado. Muito bem. O jornalista Rubens Lemos Filho.